A expansão das rádios e TVs legislativas no Brasil está relacionada a duas grandes necessidades: a restauração dos espaços públicos e a inclusão social. A grande aliada desse processo todo, claro, é a tecnologia. Para conversar conosco sobre esse assunto, hoje aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos Marcelo Malacrida, que é o presidente da Astral, Associação Brasileira de Rádios e Televisões Legislativas, e o nosso diretor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Bauru. Marcelo, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Marcelo esteve na semana passada na condição de mediador e presidente da Astral, no Seminário Legislativo de Tecnologia e Rádio e TV Digital, e também na Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais, eventos que aconteceram de forma simultânea na cidade de Salvador, Bahia. Antes da gente começar a conversar sobre os conteúdos discutidos, eu queria que você explicasse para quem nos ouve e nos assiste, Marcelo, a importância de eventos como esse. Quais são os objetivos? Por que é que se realizam esses eventos? Sim, esse evento, essa Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais e os eventos simultâneos que acontecem junto, no caso da Astral foi um deles. Esses eventos são organizados pela UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais. Essa é uma associação que foi criada em 1996 e ela tinha como objetivo integrar e defender interesses dos deputados estaduais. Com o passar do tempo, ela acaba ficando maior que isso. Ela acaba virando uma associação, uma união, que congrega os servidores das casas legislativas estaduais. No caso do Brasil, são 27 assembleias. E tem organizado ao longo dos anos um evento chamado Conferência Nacional. A conferência desse ano foi a 23ª. Essa conferência, ela reúne parlamentares e servidores de todo o país para discutir temas que são comuns e caros a todas as casas. Só para dar um panorama, cada casa legislativa, cada assembleia produz bastante conteúdo técnico e científico também. Então essa é uma oportunidade que a UNALE oferece a essas casas de apresentar essas experiências para outras casas. Então é um evento muito grande. Esse ano nós tivemos a participação de 1.600 pessoas durante os 3 dias de evento. E, simultaneamente a essa conferência, acontecem os eventos chamados simultâneos mesmo, pela própria UNALE. Então, são mais de 20 associações que têm representação dentro das casas legislativas. Por exemplo, você tem uma associação de procuradores legislativos. E dentro dessa gama de associações está a Astral. Né? A Astral é a única associação que, além de servidores de casas legislativas estaduais, as assembleias, a Câmara Federal e o Senado, também tem representatividade nas câmaras municipais. No meu caso, por exemplo, sou servidor de Câmara Municipal. Então, é uma oportunidade bastante importante para que haja troca de experiências dos mais variados assuntos que se possa imaginar. Quando a gente fala na necessidade do aumento do alcance dos conteúdos produzidos por casas legislativas, a gente fala ao mesmo tempo também desse processo de migração, tanto das TVs ainda em canais fechados, né, que vão agora para o sinal aberto. Esse é um processo que já vem acontecendo há alguns anos, e também de inauguração e de lançamento das rádios em FM. A internet e a tecnologia têm se tornado cada vez mais parceiras e aliadas nesses processos? Sim, com certeza. Só para contextualizar o nosso ouvinte e telespectador, a rede legislativa de rádio e televisão é uma coisa muito nova. A rede começa a se formar, no caso da televisão, em 2011, com a inauguração da TV Câmara de Pouso Alegre, Minas Gerais. Por advento dessa inauguração, houve um seminário, o primeiro seminário de TV digital em Pouso Alegre, e de lá para cá são 8 anos de formação dessa rede. Hoje nós temos 61 emissoras de televisão no ar,
em sinal aberto e digital. E a rede de rádio começa a ser formada em 2015. Bauru foi a primeira emissora de rádio FM fora da capital federal a ir para o ar. E desde então nós já temos 11 operações de rádio pelo país. Eu tenho convicção absoluta de que, se não fosse a tecnologia, nós não estaríamos nesse patamar. A rede não estaria com esse número de emissoras no ar se não fosse a tecnologia. Seja a tecnologia para você conseguir montar um estúdio, como esse nosso estúdio aqui, que é um dos estúdios mais modernos do país, quanto de aproximação das casas que buscam experiências para poder montar as suas emissoras. É importante dizer que, além dessas 72 emissoras que eu citei, você tem mais de 2 dezenas de emissoras de televisão que não operam em sinal aberto, ou estão no cabo, ou estão no YouTube, por exemplo, que é uma ferramenta tecnológica que proporcionou às casas legislativas montarem pequenas emissoras de televisão e transmitir o seu conteúdo. Uma outra plataforma que é usada para a transmissão das emissoras legislativas é o Facebook, né? Que também tem uma ferramenta para transmissão ao vivo. Eu tenho conhecimento de dezenas de rádios web que estão funcionando dentro de câmaras municipais e de assembleias. Então a tecnologia, ela é uma base bastante sólida para que nós tenhamos essa formação tão expressiva de emissoras de rádio e televisão. Falar em universalização do acesso, né, às programações e conteúdos legislativos, de uma certa forma, também é falar em acessibilidade. Sim. Quais são as estratégias hoje discutidas ou adotadas, né, ou em processo de desenvolvimento, para a multiplicação desses conteúdos? A acessibilidade, ela é lei, né? Já tem tempo no Brasil que nós temos a lei de acessibilidade, e uma das coisas que a lei de acessibilidade trata é a acessibilidade na televisão, principalmente na televisão. Você tem três tipos de ferramentas que devem ser oferecidos ao telespectador com deficiência, que é o closed caption, aquela legenda que aparece queimando lá a tela da televisão embaixo, em preto e branco. Você tem a audiodescrição, que é a narração do que está acontecendo naquele momento. A audiodescrição também contempla a legenda embaixo da tela. E você tem o Libras. A audiodescrição e o closed caption estão dentro da lei, são norma. O Libras não é. Mas como você tem estudos no Brasil que indicam que tem muitos deficientes surdos que não aprenderam a ler o português e só foram alfabetizados em Libras, existe um movimento, principalmente dentro das casas legislativas que possuem emissoras de televisão, de implantação do Libras nas suas programações. Nós aqui em Bauru recentemente fizemos essa contratação. A tecnologia, voltando a falar de tecnologia, tem ajudado muito nesse processo, porque para ficar didático assim para quem está vendo e ouvindo a gente, o closed caption é um serviço que começou a funcionar no Brasil por uma ferramenta chamada estenotipia, né? Você tinha um operador que digitava uma máquina chamada estenotipo, então ele ia traduzindo aquilo que ele estava ouvindo nessa máquina. Isso é um serviço muito caro, ainda é inviável para emissoras pequenas. Por exemplo, a nossa emissora aqui, a TV Câmara, muito embora o orçamento da Câmara não seja um orçamento modesto, ele provavelmente, se nós fôssemos contratar a estenotipia para fazer o closed caption, nós inviabilizaríamos a nossa operação. Graças à tecnologia, você tem mais de 4 empresas no Brasil hoje trabalhando para resolver esse problema. Como?
disponibilizando para as empresas de comunicação, sejam elas públicas ou privadas, sistemas que fazem o closed caption de maneira automática. Então o sistema vai captando esse áudio e vai automaticamente queimando a legenda do closed caption. Então, hoje é possível, e nós estamos testando isso aqui em Bauru também, fazer o closed caption e garantir ao deficiente surdo que não sabe Libras acompanhar a nossa programação. Isso além de ser uma questão legal, ela é uma tendência nas emissoras legislativas, porque ficou muito claro para mim, lá no evento de Salvador, que muito mais do que cumprir a legislação, o que a gente quer é aproximar o cidadão dos nossos conteúdos, né? E era uma aflição das direções das casas, porque era muito caro. E hoje, graças à tecnologia, isso está resolvido. Essas ferramentas são ferramentas de inclusão. A TV e Rádio Câmara sempre trataram com pioneirismo desses instrumentos, e as respostas, os feedbacks têm sido positivos, né, Marcelo? Com certeza. É sempre bom frisar e ressaltar que nós aqui da TV e da Rádio Câmara sempre fomos pioneiros. Fomos a terceira emissora de televisão aí para o sinal aberto digital no estado de São Paulo. E aí faço um parênteses para dizer que a rede legislativa, ela é a rede legislativa hoje porque São Paulo resolveu assumir essa vocação de implantação das emissoras de televisão. A Rádio Câmara é a primeira, como eu já disse, foi a primeira rádio FM fora da capital federal, sempre buscando o pioneirismo não só no fazer o veículo, mas como fazer o veículo, né? Então a gente toda vez que participa desses eventos tem a oportunidade de falar dessas experiências de sucesso que a gente produz aqui. Aquele processo de integração dos conteúdos, existe uma discussão em cima disso, né, com relação aos conteúdos que são produzidos pelas várias casas legislativas em suas esferas municipais, estaduais e federal. Isso é consenso entre os membros da Astral, entre a rede legislativa? Isso vem sendo discutido? Sim, só dizer o seguinte: a Astral já tem um sistema em nuvem para compartilhamento de conteúdo para as emissoras associadas que estejam em dia com as suas anuidades, que o associado da Astral paga uma anuidade. Eu tenho como planejamento para minha gestão à frente da Astral melhorar esse sistema, né? Até porque nós temos uma questão que é a questão da audiodescrição. A audiodescrição, para que o telespectador e o ouvinte entenda, você tem 2 canais de áudio no mesmo vídeo. Você tem o áudio normal e o áudio que está sendo narrado. E nesse sistema hoje da Astral, a gente não consegue carregar esse tipo de material porque o sistema usa a plataforma do YouTube. Então eu já estou trabalhando junto com o nosso engenheiro, com o Gustavo, para que a gente busque uma alternativa para resolver esse problema. Porque é missão da Astral esse tipo de papel, de integrar essas emissoras, porque a grande dificuldade das emissoras pequenas é produzir. A gente passa por isso aqui, a gente tem uma equipe pequena, a gente produz bastante, mas ainda é aquém daquilo que a gente imagina ser o ideal. Imagina uma cidade pequena que tem lá uma emissora de TV dentro da Câmara Municipal, qual é a dificuldade? É gigantesca, né? Esse sistema de hoje ele já resolve, mas não é o ideal. Eu vou trabalhar enquanto presidente para que a gente possa, tanto na televisão quanto na rádio, nas rádios, né, que são associadas à Astral e que fazem parte da rede, para que a gente definitivamente consiga trocar esse conteúdo, porque tem muita coisa boa, de muita qualidade, que é produzida todo dia pela rede legislativa. Marcelo, a gente falou agora há pouco sobre a questão das redes sociais. Você mencionou a produção de Facebook, de YouTube, Instagram. As regras para regulação do conteúdo que é produzido pela TV e pela rádio também valem para as mídias sociais? Existe alguma indicação ou da Astral ou da rede legislativa ou alguma normativa adotada, ferramentas disponibilizadas nesse sentido para padronização das linguagens? O que a gente tem feito enquanto associação, desde que as redes sociais chegaram nas nossas vidas,
nas vidas dos veículos e das casas legislativas é tentar promover palestras com especialistas que estejam atuando dentro das casas legislativas. Porque não adianta a gente pegar o exemplo de uma loja, de uma empresa privada e tentar trazer aqui para dentro. Isso não vai dar certo. A nossa comunicação, ela é completamente diferente de tudo que a gente vê por aí. A gente não é simplesmente divulgar. A gente tem que ter algo mais. Então, nós temos tido a oportunidade já pela segunda ou terceira vez em eventos da Astral de levar palestrantes que estejam trabalhando dentro das casas legislativas exclusivamente com rede social. Nós tivemos o ano passado, no encontro que fizemos na SET Expo, uma especialista em YouTube da TV Senado. Eles têm mais de um canal, inclusive, no YouTube. E esse ano, no evento de Salvador, nós tivemos a oportunidade de ter palestra com o Tarso, que é servidor do Senado e que trabalha exclusivamente com as redes sociais do Senado. E a gente estava conversando aqui antes de gravar, a instituição brasileira que mais tem seguidores hoje nas redes sociais é o Senado. Então você vê o tamanho da responsabilidade. E eles têm uma equipe, que não é uma equipe gigantesca, mas é uma equipe que tem monitorado, estudado, se aperfeiçoado. O Senado manda os servidores para fora do país para estudar as ferramentas, estudar o Facebook, estudar o Instagram. E isso tem dado resultado. Então, essas palestras, esses eventos são uma oportunidade única para que quem está lidando com isso no dia a dia na Casa Legislativa possa minimamente trabalhar essas ferramentas. Não existe nenhuma regra, não existe nenhuma norma, não existe nenhum manual, né? Isso vai ser construído ao longo dos anos, porque eu tenho uma visão de que nós estamos passando por um momento revolucionário e nós que estamos dentro desse período revolucionário, a gente não tem condição de fazer essa leitura. Para a gente poder fazer a leitura de um período revolucionário, você tem que estar fora dele. Dentro dele você não faz. Mas a Astral tem tido o cuidado, junto com a rede, de dar conta de ir aos poucos. A gente tem 2 ou 3 encontros anuais, não dá para ficar se reunindo toda hora, porque isso implica em custo, tem uma logística complicada, porque nós temos quase 40 associados, então não é fácil. Muito embora a gente consiga discutir questões do dia a dia, por exemplo, no WhatsApp, e resolve muita coisa por lá. Esse tipo de coisa é aquilo que você tem que ter um especialista que te tabule dados, que te mostre, senão você não consegue fazer. A gente sabe que a lógica das emissoras comerciais é diferente da lógica das emissoras públicas por várias razões. Uma delas é com relação à preocupação do perfil da audiência, né? A gente sabe que no caso das emissoras da iniciativa privada, a audiência é revertida em lucro, né? Em faturamento, em publicidade. No caso das emissoras públicas, e aí se incluem as emissoras legislativas, o espectro ele é maior, né? Você fala em adesão dos vários perfis de consumidores de conteúdo. E aí esse desafio não é só quantitativo, mas qualitativo. Marcelo, eu queria conversar com você sobre esse perfil de quem consome o conteúdo da TV e da Rádio Câmara, das casas legislativas de uma forma geral. É possível identificar esse perfil? É um perfil que vem sendo construído? Dá para tentar traçar um modelo de comunicação e de linguagem baseado num perfil de consumidor de conteúdo que está acostumado com os modelos da iniciativa privada, agora migrando também para novos formatos, né, para esse fortalecimento da comunicação pública? Então, Lidiane, a nossa comunicação, televisão e rádio, ela ainda é muito nova, né? A TV Câmara de Bauru, o ano passado, completou 20 anos, assim como a TV Câmara Federal também completou 20 anos. É pouco tempo. A Rádio Câmara, como rede espalhada pelo país, tem menos de 5 anos, ou tem 5 anos. Então, a gente tem alguma dificuldade de identificar o nosso público. A única coisa que dá para ter certeza é que o nosso público, ele é um público qualificado. Ele é um público que está atrás de informação e de conteúdo que ele não encontra
nas emissoras comerciais. E ele está aprendendo a acompanhar os conteúdos das casas legislativas, seja pela televisão, seja pelo rádio. Isso não estou falando de Bauru, estou falando de todas as emissoras que compõem a rede legislativa. Eu gosto sempre de dar esse exemplo de como a gente produz e entrega material diferenciado para o nosso telespectador e ouvinte. Nós tivemos aqui recentemente na Câmara de Bauru a CEI dos precatórios, e nós tivemos mais de uma dezena de reuniões, e reuniões que chegavam a durar 10 horas, né? O dia todo com reunião. E o relatório final, a leitura e a votação do relatório final, ele durou quase que a manhã inteira. E a Globo, aqui de Bauru, fez uma matéria para retratar a leitura e votação do relatório, e essa matéria teve 2 minutos e meio. Um cidadão que não está por dentro do que acontece aqui no Legislativo e assiste uma matéria dessa, ele vai ter uma compreensão absolutamente prejudicada desse tipo de conteúdo. Na medida em que, se ele acompanha a nossa programação, seja nas transmissões ao vivo ou na nossa cobertura jornalística, que é diferente da cobertura jornalística que é realizada por uma TV comercial, ele vai ter uma compreensão maior. Primeiro, porque os nossos profissionais estão aqui dentro no dia a dia, acompanhando todos os detalhes, inclusive os bastidores, coisa que a emissora comercial não tem a oportunidade de fazer, porque você tem deadline, a gente está até comentando que tem deadline, tem horário, tem uma série de situações que não permite que o setorista da política, por exemplo, esteja aqui o dia todo. Nós não, nossos profissionais estão aqui, tanto os técnicos quanto os jornalistas manipulam isso, esmiuçam isso no dia a dia. Então, na hora de você produzir o material e colocar isso no ar, é completamente diferente. O resultado é completamente diferente. Mas a gente tem pouco tempo no ar, né? A nossa emissora tem 20 anos, que a gente está no sinal aberto desde 2013. Então, isso democratizou o acesso ao cidadão comum de maneira gratuita, porque só via TV Câmara quem tinha assinatura de TV a cabo. A partir de 2013, você tem já um público que não chegava a 50% da cidade, que conseguia assistir de maneira gratuita a TV Câmara. Em 2011, a gente troca de canal, desce do 60 e alguma coisa e vem pro 31.3, ao lado da Globo. Então, hoje, todas as emissoras estão concentradas numa faixa de espectro. E isso é impressionante, porque o cara tá zapeando lá a televisão dele, aberta, de graça, ele sai da Globo e vai pra TV Câmara. Isso é impensável há 10 anos atrás, e nem quando se concebeu a lei do cabo, muito menos. Então, a nossa audiência, ela, apesar de eu entender ser uma audiência qualificada, a tendência dela é que a gente tenha um crescimento dela, porque as pessoas vão começar a se acostumar a acompanhar esses conteúdos, né? E aqui eu quero dar um exemplo de Campinas. A TV Câmara de Campinas é a segunda audiência da cidade. Nos dias de exceção, ela ganha da Globo lá. Isso foi medido pelo Ibope. Isso não é conversa fiada, entendeu? Então, é um processo. Nós estamos nesse processo e eu tenho convicção absoluta que daqui a um tempo as pessoas vão estar tão acostumadas com isso, tão acostumadas a ver a TV Câmara e ouvir a rádio. E aqui preciso falar da audiência da rádio, que é algo impressionante também, né? Porque a rádio trata tudo isso de maneira diferente, né? O jornalismo da Rádio Câmara é muito diferente do que a gente faz na televisão, né? O jornalismo de Brasília, a nossa cobertura aqui também de final de semana. Então, a gente só tem a crescer em termos de audiência, mas crescer de maneira qualificada. Isso é importante dizer. É um público cada vez mais a ser conquistado e lapidado. Exatamente. Marcelo, nós começamos a entrevista falando sobre a expansão da rede de TV e rádio legislativas. Como estão os prazos hoje para as casas legislativas interessadas no processo de implementação de seus canais, ou em sinal aberto, no caso das televisões, ou em FM, no caso das rádios? Existem perspectivas de autorização de novos canais para o ano que vem? Sim, as autorizações elas estão acontecendo, né? No caso da televisão, por conta do desligamento do sinal analógico, do switch off, esse processo arrefeceu, né? Você brecou o processo de liberação de canais para televisão para resolver o problema da digitalização do Brasil. Esse processo acabou. E a tendência é que, a partir do ano que vem,
a Câmara Federal retome o processo de liberação de canais. A rádio cresceu por conta disso, porque se não tinha canal de televisão, o Ministério acabou consignando canais de rádio. Então, nós saímos de uma rádio, que era Bauru, em 2015, para 11 hoje, em menos de 5 anos. Então, é um número bastante impressionante. O que eu posso dizer de números é assim, que nós temos, Rede Legislativa, mais de 900 pedidos protocolados no Ministério entre Rádio e Televisão. E é assustador essa quantidade, porque não tem nenhuma outra... não tem nenhum outro precedente na história do país desse tamanho, esse número desse tamanho de pedidos, nem de rádio, nem de televisão. E a Câmara Federal até agora torce para que não saia muito rapidamente, porque senão vira um negócio incontrolável. Mas o processo ele está em franca expansão. Para a gente fechar a entrevista, né, em cima de todas essas reflexões sobre o fazer uma TV pública independente, dá para a gente afirmar que facilitar o acesso das pessoas à produção legislativa, isso é algo social, inclusive, é sinônimo de ampliar a capacidade de participação política delas? Seguramente. Num momento tão difícil da nossa história, da nossa democracia, que é tão jovem, você ter emissoras de televisão e emissoras de rádio que estejam dentro de um poder que é base da democracia, que é o legislativo, sem interferência do executivo, é importante dizer. E pela experiência que eu tenho enquanto militante desta área já há bastante tempo, e conhecendo a realidade que é espalhada pelo país na rede legislativa, com pouquíssima interferência política na gestão das emissoras, seja na gestão do dia a dia quanto na produção de conteúdo. É importante dizer, se é testemunha que viva aqui em Bauru, a gente não tem isso. A gente produz aquilo que a gente entende que tem que ser produzido. É importante frisar, porque as pessoas questionam muito isso. Nos questionam muito, né, Marcelo? Claro que nós temos responsabilidades, porque estamos dentro de um poder e a gente não pode falar mal desse poder. Mas a gente não é uma TV de chapa branca, não somos uma TV de propaganda, nós somos uma emissora de televisão, sujeita à legislação como outras emissoras são, tanto a TV quanto a rádio. Então, é muito importante o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que nós teremos seguramente um lugar reservado nos livros de história, porque num período tão ruim da história do Brasil, para a democracia, para a política, a gente poder fazer comunicação como a gente faz com essa liberdade é fantástico. Lutando contra as fake news. Exatamente. Tem esse viés. Marcelo Malacrida, presidente da Astral, Associação Brasileira de Rádios e Televisões Legislativas, e o nosso diretor de comunicação aqui da Câmara Municipal de Bauru, emprestando um pouco para a gente a experiência que teve em Salvador, na Bahia, na última semana, quando participou do Seminário Legislativo de Tecnologia de Rádio e TV Digital, evento dentro da Conferência Nacional dos Legislativos Estaduais. Marcelo, obrigada. Eu que mais agradeço. Uma vez. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada a você também pela sintonia e até a próxima.